que o que o Diniz fez ontem foi muito baixo. Foi muito baixo. Ele é técnico da seleção brasileira. Ele tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisas. Ele não pode fazer o que ele fez ontem. Fala, gurizada! Vambora, vamos aos cortes desta noite. As coisas mais importantes que foram ditas durante o dia. Antes, quero dar um recado para você que tá com o nome sujo, hein? Te atrapalhou com uma dívida, não conseguiu pagar e agora tá com o CPF negativado, o CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito. O que tu faz agora? Tu tá trancado. Ah, Baldasso, tem que pagar o que eu tô devendo. É, mas tu pode também limpar o teu nome agora, antes de pagar o que tu tá devendo, com a Life Assessoria. Isso, numa ação rápida, segura e eficaz, eles vão limpar o teu nome imediatamente para que tu volte a ter crédito, para poder trabalhar até para pagar o que tu está devendo. Então, agora entre em contato com eles nesse WhatsApp. Vamos para os cortes. Eu vou dizer para vocês que ficou sim o gosto amargo de quem poderia ter feito mais, por conta de um negócio que no futebol tem que ser respeitado, que se chama circunstâncias do jogo. Circunstâncias do jogo. Porque o jogo ontem começa apresentando aquilo que a gente imaginava que ia apresentar, especialmente em relação ao Fluminense. Deixa eu só ligar minha... Tá acabando minha bateria aqui. Deixa eu só ligar aqui. Pronto, deu. O jogo de ontem apresentou tudo aquilo que a gente imaginou que fosse apresentar em relação ao desenho do jogo. Um Fluminense muito forte, ofensivamente, e deixando espaços. Gurizada, o Inter ontem, no primeiro tempo, teve 6 chances claras de gol. Se o Inter fosse mais assertivo, se o Internacional fosse mais efetivo, poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo. E eu estou falando só de quando estava 11 contra 11. Aí o Fluminense tem um jogador expulso. O Inter no segundo tempo poderia também ter resolvido o jogo. Por isso que ficou um gostinho amargo ontem. Porque o Kudê errou nas substituições. Quando o Inter fez 2-1, o Kudê desconstituiu o meio-campo para preservar jogadores pendurados com 2 amarelos. Ele errou. Tudo bem, faz parte. Eu tenho mais agradecimentos do que reclamações ao Kudê pelo jogo de ontem. Porque o Kudê apresentou ontem um Inter corajoso, ofensivo, agressivo. E foi lindo de ver o Internacional ontem. Então, mesmo com esse gosto amargo, eu não posso ignorar que o mais importante que fica do jogo de ontem é uma vantagem do Inter. De decidir em casa, por uma vitória simples. Com todas as dificuldades que o jogo de Porto Alegre vai ter. Mas o Inter só precisa vencer o jogo no Beira-Rio com 50 mil pessoas. Nós estamos próximos do título da Libertadores. Parem para pensar, faltam 2 jogos para ser campeão da Libertadores da América. E outra, não tem mais nenhum jogo fora de casa. O Inter não tem mais nenhum jogo fora de casa na Libertadores. É um jogo em casa e um jogo em campo neutro. Então, assim, é só focar, concentrar, corrigir erros. Porque o Inter teve ontem erros importantes também. Os nossos 2 laterais defensivamente foram horrorosos. Na frente foram bem, mas defensivamente foram horrorosos. E eles são bons jogadores. Isso tem que ser corrigido com uma cobertura melhor, porque eu posso também atenuar isso dizendo que, porra, é o Arias e o Keno. O Arias e o Keno são maravilhosos. Vão ter dificuldades, vão ter. Só que o Arias e o Keno estarão no jogo em Porto Alegre também. Precisamos corrigir isso. Agora, mais importante do que tudo que fica do jogo de ontem, analisando as circunstâncias de jogo, que poderiam ter nos levado já à classificação antecipada, mas o mais importante que fica do jogo de ontem é: voltamos muito vivos para garantir a classificação em Porto Alegre. Antes de fazer, Weber, a abertura oficial do programa com os nossos patrocinadores, eu quero que tu coloque na tela, eu mandei no grupo, a nossa audiência de ontem, com todo mundo aqui na tela. Porque eu quero dizer uma coisa para todo mundo que está assistindo e para toda a equipe também. Pega lá no grupo e coloca na tela, porque o que nós construímos nesse canal com a qualidade dessa equipe que trabalha é um negócio fantástico e ontem talvez nós tenhamos tido a coisa mais expressiva que esse canal já construiu. Porque vocês sabem muito bem que nós fizemos o acompanhamento do Inter e nós somos líderes, né? Aqui no Rio Grande do Sul, disparados. Aqui no Rio Grande do Sul nós somos líderes disparados em relação à Rádio Gaúcha, em relação aos identificados que fazem, em relação a todo mundo. A gente é líder desde que criou. Só que quando tinha um jogo como esse, de atenção nacional, a gente perdia em audiência para grandes conglomerados nacionais, né? São times do centro do país, no caso o Fluminense,
Tu tem vários veículos do centro do país que transmitem. Pois ontem, gente, nós fomos líderes no Brasil inteiro. Nós fizemos mais de 500 mil de contas diferentes na nossa transmissão. Nós ganhamos na Jovem Pan, nós ganhamos da Rádio Craque Neto, que é muito forte. Nós ganhamos do Fluminense, nós ganhamos do próprio Fluminense. Então, assim, eu quero parabenizar toda a equipe, porque a nossa transmissão ontem, 10 horas de transmissão, ela foi histórica, ela teve envolvimento de toda a equipe. Nós estamos todos sequelados no dia de hoje, sequelados por conta de uma transmissão muito desgastante, mas é isso aí que a gente está vendo na tela faz valer a pena. Líderes no Brasil inteiro, a maior audiência em todo o Brasil, o canal do Baldasso, com a força dessa equipe e o esforço de todos. O Paulo Brito foi repórter nessa viagem. Uma coisa muito louca o que o Paulo Brito fez, e eu tenho muito orgulho de tudo que a gente construiu. Então, muito obrigado a todos por essa grande audiência, a liderança em todo o país, Lucas Weber. Vamos lá, em primeiro lugar aqui, ó. Primeira coisa que eu quero fazer para o presidente Alessandro Barcelos. Meus parabéns, presidente Alessandro Barcelos. É isso que o primeiro mandatário do clube tem que fazer. Sentiu a tentativa de condicionamento de arbitragem, já veio e já se posicionou como presidente do clube. Tem que fazer isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse lance do André, tocou a mão na bola, eu acho até que tocou, mas também eu não reclamaria muito disso. Não reclamaria muito disso. Mas foi importante pontuar. Porque se o Fluminense quer reclamar absurdamente do que reclamou para condicionar a arbitragem, o Inter tem motivo para reclamar também. Muito bem o presidente do Internacional. E ele falou na sua fala sobre tentativa de condicionamento da arbitragem. Fernando Diniz é o técnico da seleção brasileira e tem que ter postura como tal. O que fez o Fernando Diniz ontem foi nojento. Não vão levar na mão grande. O Fluminense é um belo time de futebol, tem grandes jogadores e que tente dentro do campo a sua classificação. Com esses subterfúgios rasteiros, o Fluminense não vai levar a classificação no Beira-Rio, Lucas Weber. Mas eu também quero dizer para você o seguinte. Essa vantagem que a gente está dizendo que o Inter tem para a volta é uma vantagem subjetiva. Não é uma vantagem prática, porque foi empate lá. Se eu tivesse ganho, seria uma vantagem prática. Não é uma vantagem prática, ela é subjetiva. Estamos contando com os fatores envolvendo ambiente de jogo, poder do Beira-Rio, jogar em casa. Tá bem. Então, o Inter não tem motivo para subir no salto. Assim como o Internacional provou ontem que tem total capacidade de ganhar do Fluminense, porque o Inter foi melhor que o Fluminense ontem, o Fluminense também provou a sua força ofensiva com jogadores maravilhosos que tem. O que é o Cano, velho. A bola pingou pra ele, ele faz gol. E o que são os caras do lado do campo? O que são o Keno e esse maluco desse Arias? Que jogador esse Arias? Então, assim, vamos botar os pezinhos no chão, que nós temos bola pra ganhar deles no Beira-Rio. Mas não tem nada ganho ainda. En casa con su gente, ¿entiende? Y bueno, hubiese acontecido lo mismo con nos, con un hombre menos en casa também. Vamos lá. Não faltou ritmo de jogo, não. O Cudê tinha razão que o Inter não perderia ritmo de jogo. Não faltou ritmo de jogo. O Inter jogou com muito ritmo, jogou em cima, teve condicionamento físico para jogar o jogo inteiro, não faltou ritmo de jogo. O que nós tivemos foram alguns erros técnicos importantes, especialmente dos nossos laterais. Mas não faltou ritmo de jogo, não. Não faltou ritmo de jogo. Rocher não teve culpa nos 2 gols e salvou o Inter em várias oportunidades. Rocher é maravilhoso. Foi o segundo melhor jogador do Inter em campo, nota 8. Hugo Malho, embora tenha feito gol, tenha participado, fez um cruzamento maravilhoso para o gol anulado do Mercado. Hugo Malho defensivamente foi muito mal, nota 4. Vitão e Mercado fizeram uma partida correta. Nada mais do que isso, nota 6 para os dois. O René foi terrível. Mas ele cruzou para o gol. Do Malho. Tá bem, por isso que ele ganhou nota 1. Porque o René falhou muito. E não dá nem para dizer que é pela qualidade do Arias. Porque as 2 falhas do René que originam os 2 gols do Fluminense foram falhas técnicas de quem perdeu a bola. Não teve nada a ver com o Arias.
Então o René ontem fez sua pior partida com a camisa do Inter. E eu gosto do René. O Johnny, uma partida correta. O Arangues também, nota 6 para os dois. O Maurício não foi bem. E o Alan Patrick, embora tenha feito um golaço, também fez menos do que costuma fazer. O Wanderson apagado e o Ener Valencia maravilhoso. O Ener Valencia maravilhoso. Ah, mas ele errou gol. Errou gol porque a taxa de participação dele foi imensa. O Inter no primeiro tempo construiu 6 chances de gol. 5 pelos pés do Valencia. O Valencia cresce em momentos decisivos, ele é um inferno. Ele ganhou todas do Felipe Melo. Todas do Felipe Melo. Incrível. O Felipe Melo tá tonto até agora. O Valencia é maravilhoso, para mim foi o melhor jogador do Inter em campo, mesmo que não tenha feito gol. O Kudê, que eu agradeço por fazer um time tão valente, tão ofensivo e tão maravilhoso, errou ontem feio nas substituições, nós poderíamos ter voltado classificados. Em relação aos que entraram, Rômulo, nota 5 discreto, Dalber também não entrou bem, Bruno Henrique também não entrou bem, Luca também não fez grande coisa e Igor Gomes sem nota. Temos que tomar muito cuidado. O que o Fernando Diniz fez ontem foi uma deliberada, escancarada e nojenta tentativa de condicionamento de arbitragem para o jogo de volta. Acho que o Inter agiu muito bem, o presidente Alessandro Barcelos falou em seguida, e nós temos que estar muito atentos a isso. Muita coisa vai funcionar, muita coisa vai ser trabalhada no extracampo essa semana. E começou ontem, já na coletiva, completamente sem nexo do Fernando Diniz. Não fosse o sentido único e exclusivo apenas condicionar a arbitragem para o jogo de volta. E tem que tomar cuidado porque essas coisas trabalhadas no extracampo às vezes funcionam, tá? Pressão política, condicionamento. Então nós temos que responder na mesma moeda. Eu tenho certeza que o presidente Alessandro Barcelos ontem não iria a público falar daquilo que ele considerou um pênalti a favor do Inter, né, na mão do André. Ele só foi porque o Fernando Diniz estabeleceu esse tipo de ação. E fez bem o presidente do Inter. Nós precisamos nos posicionar. Dentro do campo, dentro das 4 linhas, nós provamos ontem que temos total condição de classificação. Nós somos melhores do que o Fluminense no Maracanã, inclusive quando eles estavam com 11 jogadores em campo. Então, no campo, deixa pra gente que nós vamos atrás. O problema é o extracampo, e nós temos que estar atentos. Nós já perdemos Copa do Brasil assim, nós já perdemos Campeonato Brasileiro assim, mais do que um. Então, todo cuidado é pouco. O que é condicionamento de arbitragem? Deixa eu explicar para as pessoas. O condicionamento de arbitragem é um processo de bastidor que faz com que a força política oriente, mesmo que subconscientemente, o árbitro dentro de campo. Tá? O que é o condicionamento de arbitragem? O Fernando Diniz, que é o técnico da seleção brasileira, vai para uma coletiva reclamar da arbitragem do primeiro jogo. Pela força que ele tem, isso vira pauta na Conmebol. A Conmebol reúne os árbitros para dizer o seguinte: olha, o Fluminense está reclamando, o técnico da seleção brasileira reclamou lá. Será que nós fizemos alguma coisa errada? Vamos ver. Está muito forte lá no Brasil. Eles estão reclamando. E os árbitros ouvindo isso. Caramba, o Fluminense quer nos ferrar. E não sei o quê. Papapá. Daqui a pouco, no jogo de volta, os árbitros entram em campo, o árbitro escolhido entra em campo. Esse técnico da seleção brasileira na beira do campo já reclamou na ida. Vou tomar algo na dúvida, né? Na dúvida eu dou a favor deles, tal. Isso é condicionamento de arbitragem. Por isso que o Inter tem que berrar também. Vocês estão entendendo? É isso que nós temos que tomar cuidado. O que o Kudê fez ontem, o que o Diniz fez ontem foi muito baixo. Foi muito baixo. Ele é técnico da seleção brasileira. Ele tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisas. Ele não pode fazer o que ele fez ontem. Não pode, não precisa disso. O Fluminense não precisa disso. O Fluminense é muito bom time. O Fluminense tem condições também de conseguir a classificação dentro do campo no Beira-Rio. Não precisa disso, Diniz. Não precisa fazer isso. Não precisa fazer isso. O Valencia foi o melhor jogador do Inter em campo ontem. E sobre o jogo da volta, qual será a postura do Fluminense no jogo da volta? Essa é a questão. O Fluminense vai jogar igual porque o Fernando Diniz é louco. O Fernando Diniz é capaz de vir para Porto Alegre jogando com 4 atacantes de novo. Porque ele precisa ganhar o jogo também, né? Ele precisa ganhar o jogo também. Então, essa é a grande questão. E eles são... Cara, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Como é bom esse time do Fluminense ofensivamente. Como é bom. Mas como é ruim defensivamente. Eu fiquei impressionado com a fragilidade defensiva desse time do Fluminense. É impressionante como o Inter teve facilidades ontem.
Se o Internacional tivesse sido um pouquinho mais efetivo, mas um pouquinho mais, teria ganho com sobras e teria voltado classificado, Monique. Não sei se a perninha vai tremer, porque eles têm jogadores experientes, né? Ficou muito claro para todos nós quais foram os problemas do Inter ontem, além das trocas equivocadas do Kudê. O Inter teve problemas pelos lados do campo. O Inter teve sérios problemas pelos lados do campo. O Arias e o Keno foram muito felizes o jogo inteiro em cima do Malho e do René. Nós vamos precisar corrigir isso. E não é trocando esses jogadores. Não é trocando esses jogadores. É dando uma cobertura, é fazendo algum processo que os proteja. Porque o René e o Malho ontem foram totalmente envolvidos pelo Arias e pelo Keno. Isso não pode acontecer no Beira-Rio. Ricardo, nós temos que atacar também, queridão. Nós temos que ir para cima. Nós temos que ir para cima. Nós precisamos vencer o jogo, né? Não vamos esquecer disso. Essa vantagem que a gente está dizendo que tem é uma vantagem subjetiva de não ter perdido fora. Mas foi empate lá, gente. Foi empate lá. E ganhar o jogo. Nós temos que ganhar o jogo no Beira-Rio. Para isso, nós temos que ir para cima, temos que atacar, temos que fazer a nossa parte. Tá aí o erro. Tá aí o erro. Ganhando de 2-1 no meio do segundo tempo, ele tira 2 jogadores porque estavam pendurados. Tá errado. Se eles estivessem em campo, o Inter teria se classificado ontem, gente. Teríamos se classificado ontem. O Kudê desconstituiu todo o meio-campo do Inter, tirando o Maurício, Alan Patrick e Arangues ao mesmo tempo. Desconstituiu tudo para botar o Dalbert, o Bruno Henrique e o Luca. A partir daquele momento, não por coincidência, o Fluminense retomou as ações do jogo mesmo com 1 a menos. E empatou o jogo. Errou o Kudê. Errou o Kudê. E eu não vou aqui levantar uma bandeira de crítica ao Kudê. Só estou sublinhando. Ele errou. O Inter ontem foi bem. O time valente, atacando, agressivo. Tá maravilhoso. O Kudê tá fazendo um belo trabalho. Mas ele errou. Ele errou, sim. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não vamos crucificar o René, né? O René é um belo jogador, o René é um jogador altamente regular, o René é importante para o time do Internacional, o René tem que continuar sendo titular do Inter, o René é o melhor lateral esquerdo do Inter desde Kleber Chicletinho. Só que o René teve uma noite infeliz. Tem dias que são noite nas nossas vidas. Tem dias que a gente só faz cagada. Tem dias que a gente só faz cagada. Ontem foi o dia do René. Ontem foi o dia do René em fazer cagada a noite inteira. Defensivamente eu tô falando, né? Porque ofensivamente ele participou dos 2 gols do Inter também. Então é isso, faz parte. Vida que segue, René. Vida que segue. Outra, René foi sujeito homem. René foi sujeito homem depois do jogo, foi lá falar com a imprensa. Foi lá falar com a imprensa. Foi sujeito homem o René depois do jogo. Esse tipo de jogador me serve. Cara, o Fluminense não tá com a corda esticada como o Internacional. Vocês sabem disso, né? A gente já falou isso antes do jogo de ontem. Isso tá muito claro. É o treinador dividido em 2 competições, joga um jogo, folga 2 dias. O Fluminense não tá com a corda esticada como o Inter. Se isso vai fazer total diferença para a classificação, eu não sei. Ontem fez um pouco, tá? Ontem o Inter queria mais. Ontem o Inter queria mais que o Fluminense dentro de campo. Estava mais ligado.